Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo, com as últimas informações do nosso clube mais amado e mais querido Brasil, o nosso clube de regatas do Flamengo. Hoje tem Mengão Queridão, vamos falar sobre o mercado da bola, situação envolvendo o Michael, Gonzalo Plata, Landinha aí elogiou bastante o Gonzalo Plata, assim como também o Carlos Alcaraz, situação envolvendo a venda de Hugo Souza. O Corinthians acelera o processo para comprar o Hugo Souza. Se falando em compra, olha só, hein? O Atalanta da Itália, meus amigos, realmente aí está querendo muito o Wesley e aceitou a contraproposta do Flamengo. Vamos falar também sobre a compra do Leixões, hein? Informação importante, o Flamengo está a um passo de anunciar a compra do Leixões de Portugal, comprando um clube em Portugal. Vou trazer todos os detalhes para você, provável escalação do Flamengo. Flamengo que liga o alerta para esse jogo de hoje, Flamengo e Bolívia, Bolívia e Flamengo, Mengão Queridão nas oitavas de final da Conmebol Libertadores da América. É colocar o coração na ponta da chuteira e ir em busca dessa vitória. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada. Já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, deixa eu já começando falando sobre esse jogo. Hoje, meus amigos, é um jogo importante. É como se fosse um único jogo. Tem que entrar assim, mano, com muito foco, com muita atenção, com muita humildade, com os pés no chão e fazer um resultado positivo. Essa é a verdade. Fazer um resultado positivo, porque os caras, o Bolívia, tá? A intenção do Bolívia, pelas informações que eu já apurei, é que eles vêm tentar ao menos fazer um resultado ali, e talvez até perder por um jogo, segurar um empate para decidir lá, porque eles sabem que eles lá são fortes. Lá na altitude, para eles, é mil maravilhas, mas para o Flamengo não é bem assim, a gente sabe, jogando na altitude é totalmente diferente. Hoje, o Bolívia não terá o Pato Rodrigues, que é um dos principais jogadores do Bolívia, atacante, que joga pelo lado direito de campo, tá? Não terá esse jogador hoje à disposição, está fora da partida contra o nosso Mengão Queridão. Do lado do Flamengo, o Flamengo não tem Everton Cebolinha, Matias Vinha e também Bruno Henrique. Bruno Henrique está suspenso, Matias Vinha e Everton Cebolinha estão entregues ao departamento médico. Inclusive, esse Cebolinha passou por cirurgia ontem, tá? Sucesso, boa recuperação é o jogador, mas está fora da temporada. Essa é a realidade. O Flamengo também liga o alerta para um jogador que vai ser titular hoje para essa partida, que é a situação envolvendo Nicolás de la Cruz. A informação que temos é que Nico vai para o jogo contra o Bolívia, mas com um sinal de alerta ligado. O meia não está 100% fisicamente e disputou 4 jogos dos últimos 7 aí, depois que ele voltou da Copa América pelo Flamengo. Né? Os últimos 7 jogos que o Flamengo disputou, depois da volta dele da Copa América, o Nico disputou 4 desses 7. Então, o Flamengo vai com uma preocupação muito grande para essa partida, que é a situação envolvendo o Nicolás de la Cruz. Outra situação também é o Guilherme Varela, que pelas informações que apuramos, vai ser titular para esse jogo e vem de uma recuperação no quadril. Ou seja, o Flamengo tem Varela e tem o Wesley. Vou falar sobre o Wesley daqui a pouco, né? Baita venda, vendaça, é irrecusável. Mas enfim, o Varela, a tendência é que ele vá ser titular para essa partida contra o Bolívia, logo mais às 9h30 da noite. O Tite, como já tinha deixado aqui para vocês de praxe logo cedo, minha provável escalação no Flamengo, vou deixar mais uma vez aqui. O Tite leva a campo hoje o goleiro Agostinho Rossi, Guilherme Varela, Fabrício Bruno e Léo Pereira, Ayrton Lucas, Éric Pulgar, Nicolás de la Cruz, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo e Pedro. Gerson e Luiz Araújo deve revezar ali aquelas posições lá na frente no ataque. O Gerson pela ponta direita, Luiz Araújo pela esquerda e Pedro centralizado. Tá aí, né, o provável time do Flamengo para esse jogo de hoje. É o que eu falei, tem que colocar o coração na ponta da chuteira. Independente, sabemos que tem alguns jogadores que realmente que vão aí, né, posso até falar assim, quase no sacrifício, ou até mesmo no sacrifício para esse jogo, porque
O Varela foi a última recuperação dele agora, foi os últimos 2 dias que ele teve para se preparar para esse jogo. Então vamos torcer para que dê tudo certo, sem contar com a situação de Nicolás de la Cruz. Bom, Flamengo e Bolívar, 9h30 da noite. Daqui para lá eu vou trazer muitos detalhes ainda, informações sobre essa partida, beleza? Mudando de assunto aqui agora, vamos falar sobre a situação envolvendo a compra do Leixões de Portugal. Ontem, a Folha de São Paulo soltou uma matéria de que o Flamengo está muito perto de anunciar a compra do Leixões de Portugal. Clube que o Flamengo já vem fazendo alguns investimentos, tá, gente? O Flamengo já vem fazendo alguns investimentos. E a compra do Leixões de Portugal para o Flamengo vai funcionar da seguinte forma. Pelo acordo, o rubro-negro adquire o controle da empresa Playfy, dona de 56,66% da SAD do Leixões. O valor da operação deve chegar a 10 milhões de euros, um total hoje que contabiliza na cotação atual 60 milhões de reais. O Flamengo já está repassando recursos para o Leixões, o que o permitiu ao clube português quitar parte de suas dívidas e colocar os salários dos jogadores em dia. Também estão previstos a recuperação de áreas do Estádio do Mar. Algumas obras já começaram. O investimento na formação de novos jogadores para serem negociados no mercado europeu. A meta do Flamengo é levar o time lusitano de volta à elite do futebol do país e em 5 anos disputar a Champions League. Informação que foi trazida pela Folha de São Paulo sobre essa compra. A gente sabe, não é mais segredo para ninguém. O Flamengo realmente está aí tentando, né, viabilizar finalizar essa compra do Leixões de Portugal. Recentemente o Flamengo já começa a movimentar alguns atletas que não vem tendo espaço no time principal do Flamengo para esse clube, né, que possivelmente o Flamengo agora será parte, sócio majoritário aí do Leixões de Portugal, o mais querido do Brasil. O que você acha sobre essa situação, nação? Sejam sinceros. Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. É uma boa ideia do Flamengo? Realmente? O que vocês acham? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Mudando de assunto agora, vamos falar sobre a contraproposta que eu trouxe ontem para vocês com exclusividade sobre essa contraproposta do Flamengo, que o Flamengo fez ao Atalanta da Itália por Wesley. Que contraproposta foi essa e que já foi aceita pelo clube italiano, tá, gente? Olha só, o Flamengo tinha em mãos uma proposta do clube italiano de 16 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus por metas. O Flamengo, como eu já tinha deixado aqui para vocês, vinha tentando fazer esses 16 milhões fixos em 18 milhões fixos, mais 2 milhões em metas. Ou seja, o Atalanta da Itália aceitou a contraproposta do Flamengo e fica cada vez mais próximo de acertar para valer a contratação de Wesley. O clube italiano vai pagar 18 milhões de euros de forma fixa, um total de 108 milhões de reais, mais 2 milhões em bônus por metas, que vai aí de 12 milhões de reais. A decisão nesse exato momento está nas mãos do próprio lateral. De acordo com as informações que apuramos, o Flamengo está ciente que vai vender o Wesley. Mano, mas vou falar para vocês, é muita grana, tá? O Flamengo vai precisar ir ao mercado em busca de um novo jogador. Caso não consiga, o Flamengo vai ter que arrumar um jeito na base ou ficar só com o Varela aí para o restante da temporada, porque a janela se encurta cada vez mais. A janela fecha agora no dia 2 de setembro. Então fica complicado aí para buscar um jogador no mercado. O que vocês acham sobre a situação envolvendo a venda de Wesley para o Atalanta da Itália? Por se falar em a venda de Wesley, o Flamengo também pode fechar a qualquer momento a venda de Fabrício Bruno para o Rennes da França. O Rennes da França pode aí desembolsar um total de 15 milhões de euros, total que chega aí a 91 milhões de reais por Fabrício Bruno, que pode ser sacramentada a venda de Fabrício Bruno a qualquer momento. Fique à vontade, deixa aqui nos comentários sobre essas possíveis saídas do Flamengo, tanto de Fabrício Bruno, como também do lateral direito, o Wesley. Flamengo pode também receber uma boa grana, eu posso falar assim, pela venda de Hugo Souza. O Corinthians está gostando muito do que vem
sendo apresentado pelo goleiro nos últimos jogos, recém-contratado pelo Clube Paulista, junto ao Flamengo por empréstimo. O Corinthians pode adquirir 50% de Hugo Souza por 800 mil euros. E a informação que apuramos é que a diretoria do Corinthians vai com tudo para ter Hugo Souza em definitivo e colocaram a aquisição do goleiro como prioridade na lista de compras no mercado de transferência. A aquisição de 50% dos direitos econômicos do goleiro Hugo Souza está avaliada em 800 mil euros, cerca de 4,7 milhões de reais, quase 5 milhões de reais, para comprar 50% do goleiro Hugo Souza. Esse valor é o valor que está fixado na opção de compra junto ao contrato que o Flamengo fez aí com o Corinthians, tá, gente? Então aí o Hugo Souza realmente vem fazendo belas partidas, né? Na última terça-feira agora, pela Copa Sul-Americana, diante do Red Bull Bragantino, o Corinthians venceu por 2-1, mas com algumas defesas bacanas aí do Hugo Souza. Tá aí muito perto também, o Corinthians quer o Hugo Souza, né? Só não pode tomar calote, hein, amigão? Ficar de olho aí na situação, nessas movimentações do Corinthians, tá? Já tem a situação envolvendo o Mateuzinho, que tem que receber uma grana aí. Então vamos ver o que deve acontecer. Bom, mudando de assunto agora, vamos falar sobre a chegada de Michael no Flamengo, porque o Rodolfo Landim quer a contratação de Michael. O presidente rubro-negro, ontem ele concedeu uma entrevista ao Mundo GV, né? O Getúlio Vargas, lá no podcast do Mundo GV, do Getúlio Vargas. Rodolfo Landim deixou em aberto o seguinte: Michael sim tem possibilidade de poder reforçar o Flamengo novamente. Eu falei sobre isso e a informação que temos é que o Flamengo começa já a se movimentar pela volta de Michael. O presidente Rodolfo Landim, inclusive, falou que é sempre uma possibilidade, né? A gente gosta muito dele. E o Gerson saiu, depois voltou. Ou seja, usando o exemplo Gerson, que saiu, voltou para o Flamengo novamente, para poder realmente aí deixar claro o desejo de poder repatriar o motorzinho Michael. Então a chegada de Michael no Flamengo pode acontecer, Rick? Sim, pode acontecer, e agora se torna mais real justamente por conta da lesão de Everton Cebolinha. O Michael chegaria como uma baita contratação, com toda certeza. Nesse exato momento eu não vejo outro jogador mais qualificado, mais preparado para dar sequência, já dar sequência nessa temporada que o Flamengo tem, disputando Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, como o Michael. Eu não encontro outro. Tem jogadores melhores, sim, com certeza, mas vai chegar, vai se adaptar. O Michael já é de casa, a gente sabe disso. Passou 1 ano, 2 anos aí fora aí, mas, cara, quem aprende realmente os costumes da casa não desaprende. Então vamos torcer aí para que dê tudo certo. Flamengo contratando o Michael. O presidente Rodolfo Landim também falou sobre a situação envolvendo Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata, e falou que o Flamengo sim chegou a procurar os dois jogadores, inclusive rasgou elogios tanto a Carlos Alcaraz como também ao Gonzalo Plata. E ele falou o seguinte quando foi perguntado sobre realmente as possíveis chegadas desses dois atletas. Falou o seguinte: são bons jogadores, ambos são bons jogadores. Landim aí falou sobre Carlos Alcaraz, do Southampton da Inglaterra. O Flamengo chegou a apresentar uma proposta de 18 milhões de euros. O clube inglês, né, antes não abria conversas com o Flamengo, agora decidiu abrir conversas com o Flamengo. O jogador também não descarta retornar ao futebol sul-americano. Já a situação envolvendo Gonzalo Plata, que está no Al-Sadd do Catar, o jogador que é ponta direita, também está aí inclinado a voltar ao futebol sul-americano. Vamos ver o que deve acontecer. Lembrando que, diferente de Carlos Alcaraz é argentino, 21 anos, meio de campista. Gonzalo Plata é ponta direita, joga no ataque de ponta direita, equatoriano, de 23 anos. Dois jovens jogadores que posso ser assim, seria duas boas contratações sim para o Flamengo. Mas enfim, vamos ver o que deve acontecer. O Flamengo vai focar totalmente agora em repor a situação de Everton Cebolinha, que eu falei para vocês sobre o Michael. Situação envolvendo a lateral esquerda, com Matias Vinha. O Flamengo vai tentar a contratação de jogador por empréstimo. O Flamengo, para a lateral esquerda, o Flamengo não vai tentar uma contratação que seja, né, dizer assim, de gastos excessivos, posso falar assim, porque é um jogador que o Flamengo entende que seja uma contratação temporária. Quem sabe aí um jogador que chegue por empréstimo.
E o Flamengo também, se vender o Wesley, vai ter que buscar um jogador para a posição. Então vamos ver o que deve acontecer. Negócio da venda de Wesley, eu acredito que não mere, porque o Atalanta quer muito e o Flamengo está ciente que é uma boa grana. O Flamengo não vai encontrar nenhuma proposta. Eu acho muito difícil acontecer. Pode acontecer, mas é muito difícil. Agora, por Wesley, muito difícil. Então vamos ver o que deve acontecer. É claro, vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações do nosso Mengão Queridão. Daqui a pouco tem Flamengo, daqui a pouco tem Mengão Queridão, Flamengo e Bolívar, 9h30 da noite. Fica ligadinho, tamo junto, forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.